Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira que nós possamos pedir nessa liturgia a graça da fidelidade a Jesus e ao seu evangelho, do qual somos testemunhas. Então que nós possamos celebrar com alegria e fé. Então a primeira leitura está em Números capítulo 13, versículo 1 e 2, depois o versículo 25 a 33, depois o capítulo 14, versículo 1, depois o versículo 26 a 30, depois o versículo 34 a 35. Números capítulo 13, versículo 1 e 2, depois o versículo 25 a 33, depois o capítulo 14, versículo 1, depois o versículo 26 a 30, depois o versículo 34 a 35. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés no deserto de Farã, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles, e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, e os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes assim: Eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, e os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Segundo o número dos dias que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre as murmurações. Aos murmuradores não é permitido, né, entrar na terra de Canaã, e aqui fala, né, que os israelitas, né, querem voltar
para o Egito. Os israelitas queriam voltar para o Egito, né? E aqui, né, 12 homens, né, são enviados para espiar a terra de Canaã. E aqui fala, né, desprezar uma terra de delícias. Então aqui a gente viu, né, a murmuração, né, do povo, e Deus não gostou, né, de que o povo murmurou, né, contra ele, né? Então, eu, Senhor, assim como disse, assim o farei com toda essa comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Então a gente viu, né, que infelizmente o povo, né, murmurou contra o Senhor, né, e eles foram castigados, né? Porque nós devemos sempre, né, agradecer a Deus por tudo o que Ele nos dá, né? Que a gente possa realmente sempre, né, louvá-lo e glorificá-lo na nossa vida sempre. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, essa leitura do Evangelho hoje, né, quer prefigurar a missão dos discípulos entre as nações pagãs depois da Páscoa de Jesus. Primeiro a Israel, depois a todos os povos. Então, após as críticas e as rejeições à palavra e à pessoa do Messias por parte das lideranças judaicas e de muitos entre os judeus, Jesus se retira para uma região pagã. Então, essa região representa aqui os locais da missão futura da igreja. Jesus não entrou naquelas cidades de Tiro e Sidônia. Ele vai apenas até uma espécie de região fronteiriça, né, entre Israel e o mundo pagão. Por outro lado, uma mulher cananeia daquela região pagã é quem vem ao encontro dele. Confessa ser Jesus o Senhor e Messias, filho de Davi, e suplica-lhe misericórdia em favor da cura da sua filha. A mulher insiste, demonstrando grande fé. Aceita as migalhas de pão caídas da mesa dos filhos, né? Então, Jesus, percebendo a fé da mulher, os filhos aqui que são representados, né, pelos judeus. Então, Jesus percebendo a fé da mulher, algo que não viu nem sentiu entre os seus compatriotas, atende o pedido e a filha dela fica curada. Então, hoje, nós somos os enviados como testemunhas aos povos. Para isso, necessitamos de grande fé, sem a qual a missão não produzirá frutos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.